Queridos irmãos, queridas irmãs que participam conosco aqui na Seja ou que nos acompanham pelo mundo afora, pela internet, pelo seja.tv, possa Jesus nos abençoar nesta noite. André Luiz, o espírito que já conhecemos pelas suas excursões no mundo espiritual, suas descrições minuciosas da vida no além, seguia com o instrutor Aniceto e com outro médico amigo seu desencarnado, Vicente, e passaram, enfim, a conhecer experiências trágicas de médiuns que se comprometeram, que saíram preparadíssimos das colônias espirituais, mas diante das paixões humanas, dos enganos, se perderam e não deram conta dos seus projetos. E na obra Os Mensageiros, André Luiz vai descrevendo as sucessivas quedas dos mais diversos médiuns fracassados. Em determinado momento, ali em torno do capítulo 14, o médico desencarnado, já nosso conhecido, ele precisa seguir em direção à crosta, aproximar-se um tanto mais, sai da colônia Nosso Lar, da colônia Campo de Paz, e avança pelas trevas, com dificuldade, os três, até que em determinado momento, diante deles, se apresenta um castelo, com todos os detalhes de um castelo medieval. Um castelo que era um posto avançado, um posto de socorro. E Aniceto, não obstante a sua altíssima elevação, ele procura esse castelo, cansados que estão os três, aciona uma campainha, e André Luiz faz uma anotação. Ele sabia que Aniceto tinha as possibilidades de ter uma comunicação mental direta com as autoridades que controlava a entrada daquele castelo, incrustado exatamente numa região lodacenta, numa região trevosa, numa região habitada por espíritos culpados e infelizes. Mas para não humilhar Vicente e o próprio André Luiz, Aniceto prefere fazer uso de um mecanismo comum, uma campainha. E André Luiz anota isso, que as almas mais elevadas renunciam à sua própria grandeza para ficarem mais parecidas com os seus acompanhantes. O interessante é que quando eles adentram o castelo, são bem recebidos, na sequência se deparam não com o próprio diretor, somente com o próprio diretor daquele posto de socorro, mas com um casal. Ali estava o senhor Alfredo, acompanhado de sua esposa, que André Luiz faz questão de anotar, que é uma linda mulher, que é uma mulher muito bonita. E a beleza daquele casal choca, de algum modo, a nós que estamos acostumados a acompanhar a obra de André Luiz, porque as colônias, os postos de socorro, via de regra, tem um dirigente ou uma dirigente. E esse dirigente ou essa dirigente está acompanhado por autoridades menores, por serviçais, enfim, por colaboradores. Mas naquele espaço, naquele posto de socorro, não é um ou outro, é um casal. Fica evidente que é marido e mulher. Os esposos recebem afetuosamente os visitantes. E André Luiz fica com muita curiosidade. Mas como entender aquele quadro? Como assim? E Alfredo diz assim: mas que bom que vocês vieram exatamente no dia que a minha esmalha me visita, que a minha esmalha fica comigo. Ele ficou ainda mais confuso, mas como é um casal e que ele está dizendo que ela está a visitá-lo? Parece estranho. E aí levamos mais um capítulo para depois Alfredo explicar a sua própria história e aquela relação tão bela com Ismália. Se percebe claramente que há um halo, que há um elan que aproxima aquelas duas almas, que são almas profundamente afinadas, e que aquela recepção em si mesma é uma apresentação do amor a dois, do amor responsável, do amor de duas almas extremamente comprometidas com o recolhimento dos espíritos perturbados. E Alfredo
tanto para dar conta da nossa curiosidade quanto a de André Luiz de Vicente, ele explica a sua própria história afetiva. Daí porque se abre um capítulo chamado O Romance de Alfredo. A gente estranha como é que num livro sério como André Luiz pode ter, da série André Luiz, pode ter um romance. Mas Alfredo se explica, ele disse: olha, vocês devem ter percebido que Ismália é a minha grande companheira, mas devem ter estranhado que eu disse: hoje, coincidentemente, vocês nos visitam e ela também, porque ao lado de Ismália eu vivo um sonho, a plenitude. No entanto, ela habita regiões mais elevadas e só me visita uma vez por mês. Não obstante o nosso amor ser profundo, ser verdadeiro, ser enraizado. André Luiz fica estranhando ainda mais. E Alfredo tem, enfim, que construir uma explicação. Ele disse: na última encarnação, eu e Ismália formávamos um casal muito harmonizado. Mas eu tinha um sócio, era um homem de negócios, um sócio no qual eu confiava. E esse sócio tinha uma inclinação afetiva por Ismália, a minha esposa. Ela, tínhamos 2 filhos. E ele, diante daquele sentimento, achou que estava consigo uma força irrefreável e fez várias investidas contra Ismália. Ela resistiu, ela manteve-se uma Penélope, digamos assim, a mulher de Odisseu, que o esperou por 20 anos, fielmente. Ela o resistiu aos seus ataques, às suas insinuações, às suas provocações. E ele ardilosamente começou a colocar na minha mente que Ismália me era infiel. Não obstante a pureza do nosso sentimento, eu, por outro lado, o meu lado racional, dava todo o crédito ao meu sócio. E aí, um dia, ele maquinou uma cena perfeita, contratou um certo homem e o colocou no armário, aquela cena clássica, e me chamou para um flagrante, e assim aconteceu. Quando eu vi aquele homem saindo do armário, tal como tinha informado o meu sócio, percebi claramente que Ismália não era inocente, embora ela chorasse e não soubesse o que estava acontecendo. Nosso tálamo conjugal, ali, na intimidade. Eu saí desesperado, lancei mão de um revólver e balas a esmo não consegui alcançar aquele infeliz que roubou a nossa paz. Mas desde esse dia, a minha mente acusava constantemente Ismália. Não havia nenhuma prova concreta, mas tudo parecia tão evidente, e o meu sócio reforçava a minha suspeita. Então não me restou outra coisa para lavar a minha honra, senão eu até tentei assassiná-la, mas havia uma força estranha que me impediu a tal. Eu peguei Ismália, a minha esposa querida, coração em frangalhos, e devolvi para o seu pai numa fazenda distante. Está aqui de volta a sua filha, ela desonrou o nosso lar. Ismália ficou lá, resignada. Eu, desesperado, arranjei uma governanta para os nossos 2 filhos, e para poder afogar a minha mágoa, viajei pela Europa. Viajei. Quando estava na França, 3 anos depois, recebi uma correspondência. E nelas me informavam que Ismália, depois de 3 anos na fazenda de seu pai, depois de tanto desgosto, de tanta dor, longe dos filhos e de mim, ela tinha sido acometida por uma tuberculose. E na sequência, galopante, ela desencarnou. A minha dor foi intensa, mas quem era Ismália? Se de um lado eu a amava, o meu lado racional dizia: essa é uma mulher infeliz, essa é uma mulher que não soube honrar o nosso amor. E depois ele volta ao Rio, e na sequência, poucos anos depois, dizia Alfredo, estava no meu escritório, até que o meu ex-sócio mandou me chamar às pressas. Corri à sua casa, chegando lá, ali, aquele homem às vascas da morte me dizia, me confessava o seu crime, que tinha sido apaixonado por Ismália, mas ela tinha sempre resistido, tinha sido uma mulher de honra,
e que tinha no fundo uma inveja daquele nosso romance tão perfeito, tão bonito, e tinha maquinado aquela cena, contratado aquele homem, e que agora pedia o meu perdão. Eu enlouqueci junto à sua cama e disse que não o perdoaria, em hipótese nenhuma. E na sequência, com tanta mágoa no peito, percebendo que tinha ferido a quem mais me amava e por quem era amado, eu avancei na doença e terminei desencarnando precocemente. Cheguei ao mundo espiritual. Ismália tinha acumulado os tesouros do céu e morava nas colônias mais elevadas, mas eu tinha um poço de culpa no qual estava sempre mergulhado. E aí, nessa dinâmica, eu percebi que era possível se aproximar de Ismália. Alguém me disse, e ela própria chegou a me visitar: trabalhe no bem, recolha os sofredores, as almas criminosas, se empenhem, porque a distância entre nós há de diminuir. Ela mesma pediu aos benfeitores das colônias mais altas em que habitava para renunciar essas habitações elevadas. Ela preferia ficar comigo naqueles ambientes mais baixos. Mas os mentores disseram: não, ela não pode ser atendida para o seu próprio benefício. Você não soube vivenciar a sua história de amor. Você precisa, para ser educado, valorizar o contato com Ismália. E assim estamos. Nós nos amamos intensamente. Ela se empenha por mim o tempo inteiro. Mas por enquanto, eu só tenho o direito de receber a sua visita uma vez por mês. Mas quando ela vem, a graça se estabelece nesse posto, e todos perceberam que era uma alegria. Alfredo era a própria felicidade ali na presença de Ismália. Na sequência, o livro de André Luiz avança, Os Mensageiros, e nós temos outras histórias de amor. Uma história, por exemplo, como a de Cecília, porque chega o casal Baccelar, um outro casal, profundamente amoroso, traz consigo 2 filhas para esse castelo. E uma delas é pianista, é organista, até que alguém começa a falar sobre arte. E a senhora Baccelar disse: mas minha filha é excelente organista. Cecília, vá ao órgão. A menina, a mocinha, imediatamente obedece à mãe. Ali há um órgão afinadíssimo e ela toca uma fuga de Bach. André Luiz vai às mais profundas emoções possíveis, às lágrimas, porque ele conhecia aquela tocata aqui na terra, mas não naquela execução tão perfeita. Mas a senhora Baccelar, conversando com Ismália, disse: mas esta menina, não somente ela se dedica a cantar ou a tocar os grandes clássicos da música, ela é compositora. E ela, para poder dar conta de um grande amor, ela compõe para o noivo. E André Luiz ficou curioso: mas como assim? Ela é muito talentosa. Cecília, volte ao órgão. E a moça, mais uma vez ao órgão, não agora para executar os clássicos, os mestres da música clássica, para cantar uma composição própria. E ela canta exatamente o seguinte, está lá no capítulo Cecília ao órgão, capítulo 31. Ela canta para o noivo, e ela canta o seguinte: guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros do caminho. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime olhar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Porque te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que os teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amareis o que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. E diz André Luiz: quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhada em pérolas de luz.
E aí a mãe dela, a senhora Bachelard, disse assim para os visitantes: Cecília nunca o esquece. E conta a história de Cecília e o seu noivo. Ela estava ali espiritualizada junto da irmã e dos seus pais, mas o noivo estava reencarnado por compromissos de quedas do passado. E mais do que isso, o noivo a fazia sofrer porque ela tinha uma saudade intensa e compunha músicas como essa nos momentos de dor e da ausência dele, porque ele estava encarnado, entregue às piores ilusões, se complicando um dia após outro. Às vezes nós não sabemos o zelo que os afetos têm por nós, as almas que nos amam há muitos milênios e que sofrem intensamente quando nós desacatamos as leis divinas, quando nós, por uma razão egoísta, fechamos os ouvidos à inspiração do alto, a esses afetos que estão muito acima do egoísmo humano. Por isso, colocamos diante de tantas histórias como essas, a discussão se há de fato uma incompatibilidade entre espiritualidade e o romantismo, porque nós temos uma visão separatista, dividimos as coisas. Às vezes nas nossas próprias reencarnações fizemos isso. Houve uma reencarnação que fomos religioso, religiosa, a pessoa foi freira, foi padre, foi monge e não quis saber de nenhum romance, rompeu com tudo e com todos e ficou lá no seu mundinho, digamos assim. Outros em que a pessoa não deu a mínima para a religião e curtiu uma paixão, tudo que ela é capaz de dar. E nós separamos o que Deus juntou, digamos assim, porque achamos que não é possível a compatibilidade, amor, sexualidade, afetividade, romantismo e espiritualidade. O que nós percebemos, muitas vezes, naqueles estudos que estão na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz por Chico Xavier, e que Martins Peralva faz uma análise nos 5 tipos de casamento, casamentos provacionais, casamentos sacrificiais, até o casamento das almas afins. Tudo leva a crer que nós estamos avançando e que as nossas uniões caminham para ser uniões baseadas no mais profundo afeto e na afinidade. De modo que essa disposição de separar uma coisa da outra, de ter um romance com alguém com a qual tivemos encrenca e ter uma vida espiritual com nenhuma vinculação com essa outra história, isso deve ficar como algo do passado. A tendência das próximas reencarnações, como a própria doutrina espírita nos coloca, é integrarmos todas as dimensões da nossa alma, do nosso ser. Allan Kardec, quando comenta o problema das decepções no campo das afeições, ele vai, na questão 938A, vai fazer uma consideração interessante. Ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então percebemos que o codificador, para dar conta de uma coisa muito comum, as decepções diversas no campo da afetividade, vai nos apontar que é da própria natureza humana a busca de amar e ser amado. Muitas vezes, nós, nessa perspectiva, dissociamos um componente fundamental num amor a dois, que é a espiritualidade. Nós temos aquelas mensagens subliminares dos grandes romances, das tragédias, que, quando há uma dinâmica a dois, via de regra, Deus não entra, ou a espiritualidade não entra. Quer ver um exemplo? Uma linda mulher, Julia Roberts e Richard Gere. Quando a gente começa a acompanhar, o filme, vê lá que aquela moça, ela vai se namorando, e o empresário, vivido por Richard Gere, vai se namorando dela. Mas em nenhum momento eu percebi: querida, vamos fazer uma prece? Vamos construir um projeto comum de nos espiritualizarmos? Absolutamente. Eles vão para o shopping, ele dá o cartão dele para ela, não é isso? Ela, enfim, ele traz flores,
vai ao restaurante, tudo que Hollywood é capaz de dar, mas Hollywood não percebe esse traço essencial. Aquele casamento, aquela linda mulher, tem tudo para dar uma encrenca a médio prazo, no mínimo, porque falta a grande liga que é a espiritualidade. Eles não têm um projeto de crescimento espiritual em comum. O que vai acontecer se tivesse uma linda mulher 2 e uma linda mulher 3? Se não houver prece, se não houver um projeto de crescimento espiritual a 2, esse romance está fadado ao fracasso. É por isso que nós percebemos muitas vezes, na própria dinâmica obsessiva, ou na dinâmica do romantismo, componentes obsessivos. Às vezes, as próprias músicas traduzem isso. Por exemplo, um clássico da música romântica brasileira, Detalhes, de Roberto e Erasmo Carlos. É um tratado, parece um tratado de obsessão. Não adianta nem tentar me esquecer, durante muito tempo em sua vida eu vou viver e por aí vai. Pode ver. A coitada parece que vai ficar obsidiada, é a obsessão de encarnado para encarnado, porque ele dá uma maldição, né? Essa música deveria ir para a reunião de desobsessão, porque já pode perceber, acompanhando passo a passo dessa letra, ele dá um comando obsessivo. É a obsessão de encarnado para encarnado, como coloca os estudos de Sueli Caldas Schubert, quando fala dos tipos de obsessão. Se pegarmos uma obra, um poema como Fanatismo, de Flobela Espanca, a grande poetisa portuguesa que foi musicado por Fagner, cantado por ele, minha alma de sonhar-te anda perdida, e por aí vai, né? Meus olhos andam cegos de te ver. É uma coisa tão desfocada que tu és como um Deus princípio e fim. Só fala em Deus para excluí-lo, porque Deus não entra naquela equação do romance a 2. Se pegarmos uma outra obra de um compositor que teve uma vida muito tumultuada no campo da afetividade, Erivelto Martins com Dalva de Oliveira, é conhecido até demais esse casal, porque aquelas músicas que antes se chamavam música de fossa, hoje é música de sofrência, né? Mas é tudo obsessão, né? Social. A pessoa está ouvindo música de obsessão, mas socialmente está todo mundo ouvindo, então você aceita sabendo que aquela coisa claramente tem um apelo depressivo, né? Ninguém vai esperar que ao ouvir uma música de sofrência, vai estar ao seu lado Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, porque isso não é possível, né? Porque eles não escutam sofrência, né? Então, para ter uma ideia, uma música, Pensando em Ti, de Erivelto Martins, em parceria com Davi Nasser, aquele mesmo jornalista que tentou enganar Chico Xavier e foi, na verdade, se enganou. Lembra o caso do Davi Nasser? Que ele foi lá com Jean Mazon, lá para Pedro Leopoldo, inventando que Jean Mazon era um repórter estrangeiro, ele também, etc. E que o mineirinho Chico, coitado, ia ser enganado. Ele passou uma semana lá em Pedro Leopoldo tentando enganar Chico, né? E se passando como 2 repórteres estrangeiros, mas moravam no Rio de Janeiro, eram brasileiros, e se despediram de lá, e na despedida, cada um deles ganhou um exemplar autografado por Chico, né? Um livro de Emmanuel, e Davi Nasser voltou no avião, conversando com Jean Mazon, se vangloriando, olha só, que balela, que enrolação, esse negócio de mineiro, de Chico Xavier, é tudo enganação. Porque veio lá, nós inventamos a história que somos 2 repórteres estrangeiros, Jean Mazon começou a falar inglês, e ele inglês e francês, e eles achavam que tinham enganado Chico. E foram no avião conversando, gargalharam muito, chegaram em casa. Quando Davi Nasser chegou em casa, recebeu uma ligação de Jean Mazon. Aí disse, Davi, você já olhou o livro que recebeu do mineirinho lá? Que livro, rapaz, aquele coitado, a gente enganou ele facilmente. Olha lá o prefácio. Quando Davi Nasser abriu a primeira folha, tinha lá, ao jornalista Davi Nasser, com cumprimentos, Emmanuel. Está vendo? Nós nos enganamos pensando que tínhamos enganado, né? Aquela história que foi roubar lã e saiu tosquiado, né? Então, exatamente, esse Davi Nasser, ele é o compositor desse Pensando em Ti, ele e Erivelto Martins, que foi um cantor de muitas fossas, embora de músicas belíssimas, como Ave Maria no Morro, tem umas músicas bem espiritualizadas, mas as músicas espiritualizadas de Erivelto Martins não são as mesmas que ele compunha com outros e com Dalva de Oliveira, né? As românticas, uma delas começa Pensando em Ti, é cantada por Nelson Gonçalves. E nessa música há um trecho, uma estrofe que diz assim, eu amanheço pensando em Ti. Eu anoiteço
pensando em ti. Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pelos olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Mostrando a incompatibilidade. Enquanto ele pensa na amada, no romance, não tem espaço para Deus. Ela exclui Deus do processo. Naturalmente mostrando exatamente uma relação adoecida, né? O oposto, por exemplo, nós podemos ver exatamente em composições, peço licença aqui aos católicos, uma composição de Padre Zezinho, Cantiga do Matrimônio, me parece. E tem um momento lá, é uma letra muito bonita, normalmente muito usada nas celebrações de casamento, e há uma declaração entre os noivos, e tem um verso que coloca essa concepção de integração dos projetos, do projeto romântico com o projeto de espiritualização. Quando um diz para o outro, disseste que também buscavas Deus. Então os noivos estão se encontrando porque eles têm esse eixo comum, né? Eu lembro que certa vez um colega nosso, ele estava para pedir em casamento uma outra colega, ambos espíritas, e a madrasta dela era linha dura, duríssima, era uma pessoa, até na casa espírita, muito dura, uma pessoa correta, mas era muito rígida, era uma pessoa que não tinha casado e tinha dificuldades no campo da afetividade. Então a chance dela conceder a mão da moça era nula, né? Ele era muito pobre, muito simples, aquela coisa toda. E a gente ficou naquela curiosidade, vou pedir esta semana, né, a mão de fulana lá em casamento, para a madrasta dela, sem chance, já perdeu, pode voltar chorando, né? Você vai estar aqui sábado chorando, prestando nosso consolo. Ele disse, eu vou pedir. E ele teve uma intuição magistral, porque quando ele foi pedir a mão lá para a madrastra, a ela imediatamente disse, mas quais são as suas intenções com a minha enteada, né? O que você está pensando, rapaz? E foi lá, fez aquele enquadramento, ele não sabia se estava na casa dela ou numa delegacia, né? Ele já, naquele tempo não tinha delação premiada, ele não podia fazer nada, né? Não tinha nenhum recurso, e ele acuado, aí viu aquela intuição, disse, quais são as suas intenções? A minha intenção é uma só. Aí disse, dona não sei quem, eu estou querendo me casar com ela para crescermos juntos na doutrina espírita e no evangelho. Foi a chave, parece que os benfeitores sopraram, porque aquela mulher que parecia linha duríssima, cedeu imediatamente, ele chegou todo sorridente no sábado, né? A causa ganha, porque a gente achava que era a causa perdida. Porque ele falou a linguagem que aquela senhora queria. Ela não queria que a filha se envolvesse numa aventura qualquer, mas quando ele disse, não, estou disposto a um projeto de crescimento espiritual com ela, então a mão foi concedida, casaram, etc, etc. Mas nós temos esses episódios de integração, no entanto, como dizíamos, a literatura, ela é farta de um romance a dois em que a espiritualidade não tenha seu espaço. Tristão e Isolda, né? O próprio Romeu e Julieta, né? O grande clássico de Shakespeare, é uma coisa ali, às vezes eu fico pensando, né? A gente tem que reescrever Romeu e Julieta com um toque de espiritualidade. Romeu, por exemplo, se tivesse assim uma crise meio suicida, estava perturbado, né? Imagina se fosse uma perspectiva espírita, Romeu assim alterado, perturbado, Julieta já percebendo que ele estava meio obsidiado, meio atormentado, querido, vamos fazer uma prece, né? Ao invés de terminar aquele final triste, horroroso, né, da morte mútua, podia, se houvesse uma prece, Romeu e Julieta, querido, vamos à casa espírita hoje, pense bem, eu estou sentindo você um pouco perturbado, e um pouco de carinho, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma meditação, etc, etc, um trabalho de caridade, né? Ah, se fosse assim, Romeu e Julieta seria escrito de outra forma. Muito embora também na tradição, pelo menos a mitologia grega, nós temos ali um casal que se torna, na verdade, o fundamento de uma prática religiosa, que é Orfeu e Eurídice, né? A mais alta renúncia, porque Eurídice morre e vai para os planos inferiores, para o Hades, ou para o Hades, para o mundo inferior, né? E Orfeu amava Eurídice profundamente. Orfeu era um cantor e tinha uma lira, cantava divinamente, tocava com perfeição.
Então o que é que ele faz? Ele desce ao reino inferior e vai tentar convencer ao deus Hades, ou Hades, como queira, para que libere a alma de Eurídice, para que voltem a viver felizes sobre a superfície. E disse absolutamente lá o próprio Deus, né? Ninguém sobe, ninguém desce o Hades, ninguém sai do Hades. Mas Orfeu passou a tocar com tanta doçura a sua harpa e cantar tão bem que ele vai ali tranquilizando as almas e complicando a vida de Hades. Leva esta mulher daqui, leva logo. Então, com a condição, ela não pode olhar, né, para baixo, para trás. Então, quando Orfeu segue e levando Eurídice, há um momento que ela desobedece, olha para trás e despenca e passa a viver assim, definitivamente no mundo inferior. E diz o mito que desde esse dia Orfeu, por saudade, ficou cantando sobre a terra e tentando, digamos assim, pela música, uma espécie de contato espiritual. Daí que se criou os chamados cultos órficos na Grécia, né, que se praticava o orfismo de um romance, de uma prática amorosa, se criou uma religião, digamos assim. E nós temos no movimento espírita, na literatura espírita, um grande texto que mostra detalhadamente as características, as angulações do amor. Garimpo de amor. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, na sequência das suas 75 obras psicografadas, já escreveu muitos textos esparsos sobre o amor. Mas ela se deu ao luxo de dedicar uma obra exclusiva ao amor, Garimpo de Amor. São 30 capítulos em que ela coloca lá os diversos matizes, as diversas cores, as diversas possibilidades que o amor pode alcançar. Nós achávamos que o apóstolo Paulo tinha sido soberbo, surpreendente, lá na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele coloca 15 características do amor, 8 negativas e 7 positivas, o que o amor não é e o que o amor é. Mas Joana dobrou Paulo. Paulo pensou em 15, Joana pensou em 30. A gente nunca sabe, o amor realmente surpreende. No entanto, nessa mesma linha, nós vamos perceber no grande clássico explicativo sobre o que é o amor, tem lá o Banquete de Platão. Neste diálogo do filósofo grego, nós temos 5 discursos sobre o amor. Um médico fala sobre o amor, um comediógrafo fala sobre o amor, aquela tese de que no princípio as almas eram duplas e que os deuses perceberam que as almas eram muito felizes porque todo mundo tinha quatro pernas, 4 braços, 2 cabeças, as almas eram fundidas porque se amavam muito, muito intenso aquele amor. Então os deuses, por inveja talvez do amor humano, cortar as almas ao meio, separar as almas. E aí nos separamos e eles embaralharam, espalharam essas almas pelo mundo. E segundo esse mito, até hoje as almas, uma alma procura a sua outra parte, cortada pelo Deus. Esse é um mito sobre o amor, mas o livro é surpreendente, o Diálogo de Platão, porque no final, o último discurso, quem o faz é Sócrates. E Sócrates vai dizer uma coisa interessante, ele diz, olha, eu aprendi sobre o amor com uma mulher, mas não é uma mulher qualquer. Alguém achava que era, enfim, uma mulher ligada aos prazeres, uma concubina, uma companheira, uma hetaíra lá na Grécia, mas disse, não, eu aprendi o que é o amor com uma sacerdotisa, com Diotima, da cidade de Mantineia. Ele começa a dizer o que é o amor lá. O amor começa pela apreciação dos corpos belos, mas ele vai se refinando cada vez mais, vai se sutilizando. Então isso mostra que de fato o amor, a sua melhor explicação, tem que ter uma componente espiritual. Daí porque quem mais entendia de amor não era o médico, não era o comediógrafo, não era aqueles que antecederam Sócrates, mas uma sacerdotisa. Na literatura espírita nós vamos encontrar vários exemplos de como o amor a dois é perfeitamente possível numa dinâmica de crescimento espiritual. Quem leu a obra Nos Domínios da Mediunidade, lá vai perceber o casal Celina e seu esposo. Celina é uma médium, o seu esposo está desencarnado, mas existe uma profunda afinidade, eles trabalham em parceria. Celina é muito disciplinada. Há um momento que o marido, desencarnado,
ele se deixa levar pelo impulso, né? E quer, enfim, se aproximar de Celina. Mas Celina está em pleno trabalho da reunião mediúnica. Ela diz: espera um pouco, o romance é mais tarde. Agora, primeiro o dever espiritual, a reunião mediúnica. Mostrando perfeitamente como é possível conciliar essas dinâmicas próprias. Quem vai ver isso também lá na obra Os Mensageiros, já no finalzinho, o caso daquela viúva cujo esposo vive no mundo espiritual e que é um grande suporte, porque ele visita a companheira encarnada e ela, muito pobre, morando numa favela do Rio, ela dispõe de um cômodo, mas usa esse cômodo para fazer evangelho no lar. E quando acontece o evangelho no lar, o seu esposo desencarnado comparece, e lá há uma dinâmica afetiva graças à mediunidade. É muito interessante porque ela passa por dificuldades financeiras, mas não aluga aquele cômodo. E é tão pura a energia da sua casa, do seu barraco lá numa favela do Rio, da sua casa pobre, que os espíritos criaram naquela sua residência um ponto de apoio, um posto de trabalho. Vem o marido dela e outros espíritos para darem suporte aos trabalhos espirituais. Mas também nos romances de Emmanuel nós temos outros exemplos de romances em que há uma liga espiritual associando os esposos, ou os noivos, ou os namorados. Paulo, por exemplo, quando nós imaginamos o apóstolo Paulo, achamos que ele surgiu assim como um herói pronto. Não é isso. Quando alguém está se afirmando no amor, com certeza essa pessoa ela foi educada pacientemente por outras pessoas amorosas. Ela se defrontou, ela foi exposta a muitos exemplos vivos de amor, por isso que ela foi cedendo ao amor. Paulo era aquela figura apegada à lei e não conseguia ter a sutileza, a sensibilidade para o amor, pelo menos com relação a Gesiel. Mas quando ele vai para o oásis de Dan, quando ele quer fazer uma nova vida e aceita o conselho do seu mestre espiritual, Gamaliel, vai para o oásis de Dan, e em lá chegando ele vai começar um trabalho extremamente humilde, um trabalho difícil, porque ele era um homem acostumado a manusear os rolos, os livros, lá no Sinédrio, era um intelectual. Era um homem aplaudido, muito querido, muito cortejado, mas agora ele tinha que voltar à condição mais humilde possível. Ele tinha que fazer tapetes com aquela lã grossa do camelo, e isso vai complicar a vida das suas mãos. Enfim, ele precisa de ter um amparo. É o seu primeiro trabalho, é o seu recomeço, porque se ele teve ali Ananias na própria Damasco, ali foi um momento. Mas ele agora vai para o oásis do deserto de Dan. Ele precisa ter um suporte muito maior para que ele não sucumba, para que ele não desista da sua nova fase. E ali ele é entregue o mundo espiritual muito generosamente e o coloca nas mãos de um casal, Áquila e Prisca. E é de tal beleza, porque quando ele chega lá no oásis de Dan e se defronta com o casal, assim descreve Emmanuel a cena. No romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E Paulo, segundo Emmanuel, diz assim: Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia do esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhe caracterizavam as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Então Paulo ficou impressionado, porque ele não tinha visto aquilo em Jerusalém. Aquele casal era verdadeiramente pessoas irmanadas, corações irmanados. E pacientemente, Áquila e Prisca, por 3 anos, educaram Paulo para o amor. Para termos uma ideia de como o mundo espiritual, com muita delicadeza, vai colocando em nosso caminho aquelas pessoas que são nossas mestras de amor e que não devam ser desperdiçadas. E se Paulo, por exemplo, tivesse continuado lá em Damasco? Mas foi uma sequência: Ananias, Gamaliel e, por último, entrega ao casal Áquila e Prisca. Mas, mais belo ainda do que a dinâmica desse casal,
é exatamente a relação de Paulo e Abigail. Porque os Atos dos Apóstolos, as anotações de Lucas, são muito discretas, porque o próprio médico que escreveu o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos, teve que ser discreto, porque teve que obedecer o próprio apóstolo Paulo. E não falou nada sobre o romance de Paulo. Paulo e Estevão é o romance de Emmanuel, que coloca uma vinculação profunda entre Paulo e Estevão. Mais do que isso, ali coloca Paulo com uma noiva, Abigail. Então, é um romance dentro de um romance. Porque a pessoa diz, vou ler um romance espírita, um romance histórico. Isso deve ser uma coisa muito insossa, não tem amor nenhum, não tem nenhum romantismo. Lê do engano. Quem lê Paulo e Estevão com a disposição pode até fazer um recorte. Eu vou ler só a dinâmica do romance entre Abigail e Paulo, e Saulo no caso, né? Porque ele está lá, quando ele visita Sadoc em Jerusalém, ele chega numa biga, falando grego, né, todo imponente, bordejando os 30 anos, um corpo perfeito, atlético, acostumado que era à corrida de cavalos, aos esportes gregos. Então ele chega lá, aí Sadoc faz uma ironia, muito bem, né? Biga bonita, cavalos novos, etc., falando grego, e ele dá uma alfinetada. E uma certa saidinha ao final da tarde para a estrada de Jope. Aí Paulo diz, você está sabendo? Claro, sua irmã Dalila já me disse, né? Naquele tempo não tinha o WhatsApp, mas a fofoca é uma coisa multimilenar, não tem jeito, né? É uma coisa arquetípica, né? Então, a irmã dele já tinha dito para Sadoc que Paulo estava namorado, né? Estava ali num romance assumido há 3 meses com aquela que tinha sido adotada por Zacarias e Ruth, né? O casal, que Paulo foi com Alexandre para uma cerimônia de circuncisão dos empregados deste casal, e lá chegando, quando ele bateu os olhos, viu aquela moça linda, e ele não resistiu, e ela sentiu uma energia diferente, e ali imediatamente começaram a entabular uma conversa, e Paulo, com 3 meses, Paulo era turbinadíssimo, já estava pensando em casar. Se eu estou esperando minha irmã Dalila chegar, para acertarmos algumas coisas, para o pessoal dizer lá em casa, enfim, porque mesmo a dinâmica ali era outra. Se percebe perfeitamente que Abigail e Paulo formam um casal profundamente apaixonado. Tem uns momentos em que eles saem para o roseiral e ficam naquelas juras de amor. Ele tenta tocando na mão dela, ela fala das angústias, ele fala de suas angústias, e Paulo naquela coisa, na energia. Abigail é a doçura, é o equilíbrio perfeito. E aí nós imaginamos, se Paulo não tivesse sido tão orgulhoso e tão atrapalhado, e tivesse casado com Abigail, seria o casal espírita, o casal cristão mais perfeito da história. Casal perfeito, porque havia um profundo amor entre eles, e eles trocavam essas juras falando do projeto comum. Mas nós sabemos que depois Saulo se atrapalha, porque deixa o seu lado racional tomar conta do seu coração e embotar a sua sensibilidade espiritual. Mas é um casal que, enfim, perfeito. É claro que houve alguns escritores um tanto atrevidos, como por exemplo Nico Kazantzakis, aquele escritor grego, e mais recentemente Dan Brown, com a história de que Jesus teria tido um caso, teria tido um romance com Maria de Madalena, e daí resultou uma geração de filhos, e que até hoje esses filhos são perseguidos, etc, etc. Quem leu, né, o Código da Vinci deve conhecer essa história, ou quem leu A Última Tentação do Cristo, de Nico Kazantzakis. São escritores atrevidíssimos, é tudo, de algum modo, ficção, que não tem lastro, porque Jesus de fato não teve, nem precisou ter, um romance com Maria de Magdala, absolutamente. Para quê? Ele sabia que ela ia ficar viúva já, ia complicar a vida da coitada, porque ele conhecia a sequência de passos. Imagine o que essa mulher ia sofrer, os filhos iriam sofrer. Então Jesus, naturalmente, tendo uma visão ampla, e não era necessário, ela se tornou uma espécie de esposa espiritual, como são as diversas mulheres que passaram a se dedicar à sua mensagem. Na obra, saindo um pouco dos romances de Emmanuel e voltando para André Luiz, nós encontramos na obra Nosso Lar aquele espaço tão adequado para os romances, para o namoro, no campo da música, né? Em que os namorados
saem com muita alegria e vão trocar suas juras de amor, vão ouvir uma excelente música, né? Infelizmente, os prefeitos não leem Nosso Lar, porque se lessem, com certeza fariam campos da música, né? E não esses parques que existem por aí. Aqueles campos tranquilos, em que as pessoas possam namorar em paz e ter uma experiência espiritual profunda, como acontece de fato lá em Nosso Lar. Uma coisa que talvez a gente tenha percebido, tenha captado, na obra de Roberto Erasmo Carlos, não sei se vocês já ouviram, Além do Horizonte. Ele parece que está falando daqueles campos do mundo espiritual. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, não é isso? Ele deve ter dado uma fugidinha no campo da música, ou lembrou de algum romance que ele teve lá, e ele e Erasmo devem ter se inspirado para compor coisas assim. Porque o amor romântico, ele exige exatamente uma delicadeza, né? Não faz sentido a ausência de flores, de bosques, de praças bonitas, que sejam uma moldura perfeita para o romantismo, né? Via de regra, os gestores públicos, eles talvez amem pouco ou sejam mal amados, porque não têm sensibilidade para o romantismo na dinâmica do paisagismo urbano. Mas, enfim, uma outra dinâmica que talvez aconteça é quando lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai retomar a sentença de Jesus, amai o próximo como a si mesmo, que é a grande chave da dinâmica do romantismo com espiritualidade. O romantismo com espiritualidade pressupõe uma renúncia a um grande equívoco ou ilusão que as pessoas têm de encontrar o amor pronto, aquela coisa redondinha, né? O príncipe pronto, o príncipe, a princesa prontos, né? Na verdade, é mais um jogo. Leve para casa e vá montando o seu príncipe, montando sua princesa. Talvez estejamos mais perto da Bela e a Fera, aquele clássico, né? Porque é exatamente isso. E para tal é preciso paciência. É preciso exatamente obedecer primeiro ao coração. Porque quando Jesus diz, amai o próximo como a si mesmo, Ele está de algum modo já nos vacinando para evitar aquilo que o filósofo Zygmunt Bauman vai falar dos amores líquidos, desses amores aligeirados, dessa coisa que, enfim, é uma dinâmica em que a pessoa não tem paciência de ter uma história contínua, um dia após o outro, né? Por isso a fila tem andado tão rapidamente na expressão popular, quando a ideia é exatamente amar o próximo como a si mesmo. Não é um próximo imediato e amanhã é outro próximo, não. É esse próximo, nós escolhemos uma alma e essa alma merece os nossos cuidados. E essa alma cuida de cada um de nós. É nessa dinâmica, não pode ser exatamente essa prática aligerada. Amar o próximo também no sentido de amar o próximo constante. Uma coisa a ser burilada. Porque à medida que a gente vai exercitando o amor, nós vamos também nos trabalhando. Joana de Ângeles coloca muito bem isso na obra Garimpo de Amor. Elizabeth, a minha companheira, nos lembrava recentemente, quando ela teve a possibilidade de reler todos os 30 capítulos, está relendo os 30 capítulos de Garimpo de Amor, lembrando aquela frase, aquela ideia comum que Joana repete em muitos momentos do livro, que o amor é construção. Essa concepção no nosso nível evolutivo, que o amor está pronto, não. O amor implica um certo exercício, que as pessoas muitas vezes perdem a paciência, né? Eu já amei o bastante, já não sei o quê, então vou pular de casa, né, nesse jogo. Quando Paulo lembra aos Coríntios que o amor é paciente. Então é preciso essa disposição da manutenção. É preciso, como lembrava a passagem de Joana, na obra Autodescobrimento, quando certa vez Joana conta que um agricultor trazia um seu companheiro para observar um campo muito bem cuidado. O campo estava ali perfeito, as leiras bem alinhadas, né? As plantas viçosas. Então, quando o visitante viu aquele campo bonito, né? Sem pedra, sem nada, tudo bem arrumadinho, as plantas dando frutos, mas que campo maravilhoso Deus lhe deu. Ele disse, você precisava ver quando ele me entregou, era pedra pura. Fui trabalhando. É exatamente isso um pouco, né? Muitas vezes aqueles amores mais fáceis de serem encaixados, mas por que aquela pessoa, aquele casal se encaixa tão bem, eles praticamente não brigam, ou quando brigam parece que
trabalham na ONU os dois, que rapidamente faz uma paz ali tranquila, sem guerra nenhuma, né? Como é que explica isso? Porque aquela afinidade já foi objeto de uma construção em outras existências. Não existe um amor gratuito. Aquilo não é um prêmio, na verdade é resultado de um trabalho anterior em que as almas foram se afinando, foram se ajustando, foram se respeitando. E nessa perspectiva é preciso que todos nós tenhamos um compromisso de fazer a manutenção para que esse amor fuja daquela lógica do conto de fadas, né? Do príncipe pronto, da princesa pronta. E, de algum modo, lembre aquela passagem tão bonita das bodas de Caná, né? As bodas de Caná, que por força dessas festas juninas, alguns leem como bodas de cana, né? Os que gostam de aguardente, fazem uma interpretação, esquece o acento agudo e leem bodas de cana, né? Mas, na verdade, na cidade de Caná, houve uma celebração de um casamento e Jesus foi convidado. Naturalmente, quem convidava Jesus já sabia que tinha que ter mais boca, ter mais comida para 12 bocas, que Jesus dava com os 12. Então, era um convidado que levava um pacote de outros convidados. Então, os apóstolos seguiram com Jesus, os discípulos seguiram com ele, e chegando lá, a sua mãe tinha lhe antecedido. E o que acontece é que Jesus chegou. O casamento já estava muito adiantado, porque na perspectiva judaica, os casamentos duram semanas, porque as famílias moram longe, então é preciso, enfim, prolongar a celebração. E ali, o que acontece? O vinho fundamental falta. É um absurdo numa festa de casamento no judaísmo faltar vinho. E Maria manda os serviçais obedecer ao mestre em tudo. Jesus chegando, percebendo que aquele casamento está ameaçado na sua alegria, porque aquele-se um mau agouro, ele manda encher as talhas com água e faz aquela transformação chamada da água para o vinho. Mas esse episódio, que inclusive Emmanuel comenta naquela série Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, esse episódio diz uma riqueza muito grande, que nas relações afetivas é preciso sempre garantir a manutenção do componente espiritual. Ou seja, no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, tem espaço para Jesus e Maria, e para os discípulos, para os apóstolos, ou é só nós dois e ninguém mais, né? Só uma linda mulher, como dizíamos agora há pouco, né? É essa perspectiva, porque quando Jesus chega, quando há uma ameaça àquela dinâmica, à evolução da relação, entra o elemento, a manutenção do vinho, e agora não é o vinho anterior, é um vinho de melhor qualidade, né, como se coloca lá na passagem evangélica. Então é preciso ter esse vinho da renovação em todas as relações afetivas, para que se evite o pior. Nós gostaríamos, enfim, de encerrar com, nesses dias de forró, de regionalismo aqui em Campina Grande, no Nordeste, prestigiando um artista da terra, né? Às vezes as pessoas dizem assim, esse pessoal, artistas da terra, só pensa essas músicas de forró, de duplo, de triplo, de quádruplo sentido, né? Mas não é bem isso. Nós temos artistas que compuseram com Luiz Gonzaga, temos outros artistas que cantam músicas agradabilíssimas, muito saudáveis, que são adequadas para a nossa alegria. Um desses artistas é exatamente o teatrólogo, o compositor Luiz Ramalho, aqui de Bonito de Santa Fé, no sertão da Paraíba, né? E já desencarnado, Luiz Ramalho, mas ele compôs uma obra primorosa, porque eu acho que nessa melodia e nessa letra, ele dá conta dessa tese que comentávamos hoje à noite, né? Que um toque de espiritualidade, de fato, tempera as relações românticas, o amor romântico. E essa composição dele, em 1980, foi uma consagração, porque foi a vice-campeã daquele festival da Rede Globo, o festival da MPB do ano 1980, e imediatamente chegou a vender 1 milhão, antigamente era um compacto, né? Um disquinho com 2 músicas, vendeu 1 milhão e quebrou um paradigma nacional, porque antigamente tinha aquela lógica, música brega é para AM, música cult é para FM, e essa música foi a primeira música que circulou em AM e FM, ninguém sabia mais
de onde vinha, mas todo mundo queria ouvi-la. Foi Deus quem fez você, de Luiz Ramalho. Então aí nós percebemos o quanto essa música traduz, né, a beleza desse projeto, quando duas almas se dispõem, né, a construir juntos, não somente um projeto romântico, um projeto de afetividade, mas um projeto de espiritualidade. E canta Luiz Ramalho, na verdade canta a Melinha, que consagrou a composição. A Melinha canta: foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o seresteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar. Foi Deus que fez Elizabeth. Muito obrigado, muita paz.